ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, hoje eu quero estudar com vocês São João capítulo 8. Lembram o que é que está escrito lá? A história daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério e os escribas e fariseus a levaram para Jesus porque eles queriam apedrejá-la. E eu tenho certeza que você não vai ouvir aí do púlpito da sua igreja da maneira como nós vamos abordar hoje. E sabe qual é a diferença? É que nós iremos ver o contexto em que essa história aconteceu. Bem, então vamos ler São João capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Bem, embora essa história seja usada basicamente aí nos púlpitos das igrejas para falar a respeito da graça e do perdão, porque os cristãos só conseguem ver esse aspecto nessa história, ela nos mostra, na verdade, alguns erros que aqueles mestres da lei, escribas, fariseus, cometeram ao levar aquela mulher a Jesus. E os cristãos só perceberão esses erros se entenderem o contexto em que a história aconteceu. Vamos ver quais foram esses três erros. O primeiro deles: embora essa história seja impressionante e ela é de fácil compreensão, uma mulher fora surpreendida em flagrante adultério e os escribas e fariseus a levaram a Jesus com o objetivo de tentá-lo errar no julgamento do caso. De início, eles cometem o primeiro erro. Eles diziam que, conforme a Torá, aquela mulher deveria ser apedrejada, o que era meia verdade, porque você pode ver em Levítico 20, versículo 10, qual foi o primeiro erro daqueles escribas e fariseus. Diz o seguinte: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O primeiro erro, então, que os escribas e fariseus cometeram foi o de levaram e exporem a mulher e apenas ela em público, com o claro objetivo de conseguirem a concordância de Jesus para que ela fosse apedrejada. E se Jesus concordasse que ela deveria então ser apedrejada,
mostrar a todos que Jesus, na verdade, não conhecia a Torá e, portanto, ele, o próprio Jesus, seria desacreditado, que é o que eles queriam. Será que eles não sabiam que, em caso de adultério, tanto o homem como a mulher deveriam ser levados não para o meio da rua, da forma como foi essa mulher, mas para o Sanedrim? Claro que sabiam, eles conheciam muito bem a Torá. Então vamos ver qual foi o segundo erro. Os escribas e fariseus sabiam que quando a mulher e também o homem fossem surpreendidos em adultério, deveriam ser levados sim em julgamento para onde? Para o Sanedrim, e não para o meio da rua para ser apedrejada. Ou você acha que Deus teria ensinado através da Torá que a justiça deveria ser feita com as próprias mãos? Claro que não! Um casal de adultos deveria ser levado a um julgamento justo, ao Sanedrim, com amplo direito de defesa, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o que eles queriam fazer era um linchamento daquela mulher, e apenas ela, com a clara intenção de levar Jesus ao descrédito e assim ridicularizá-lo. O terceiro erro, aqueles mestres da lei, os escribas e fariseus, em vez de levarem aquela mulher, e também o homem, eles deveriam fazer assim, ao Sanedrim, para que ela fosse julgada, levaram-na a Jesus para conseguirem dele uma autorização. Uma autorização? Como assim? Para o apedrejamento daquela mulher? Estava claro que queriam levar a Jesus ao erro, pois eles sabiam que Jesus não era juiz, ele não representava o Sanedrim e ele não daria nenhuma autorização para que aquela mulher fosse apedrejada. Algumas pessoas dizem que ao Jesus começar a escrever na areia, o que será que ele escreveu? Vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. E não se sabe o que ele escreveu, e ver que todos os que a acusavam foram embora, ele ficou sozinho com a mulher. E era isso que ele queria, porque, na verdade, o Sanedrim era o lugar certo para onde aquela mulher e também o homem deveriam ser levados. Havia um processo no Sanedrim, um processo que o Sanedrim seguia em casos como esse aí. Na verdade, Jesus sabia que aquela mulher não deveria ser exposta em praça pública para ser apedrejada. Jesus jamais faria isso. Que grande lição para as igrejas do nosso tempo, quando disciplinam e excluem alguns dos seus membros, humilhando-os e expondo o erro dessas pessoas em público. Hoje eu digo para vocês que sinto vergonha de ter presenciado e até de certo modo concordado com a igreja quando ela agiu dessa maneira. Hoje jamais eu faria isso. Por isso Jesus começou a escrever na areia. Rabis estudiosos do passado e até hoje já falaram sobre o que Jesus teria escrito na areia. Não é o nosso foco hoje. Vamos deixar isso para uma outra ocasião, mas com certeza Jesus não escreveu os pecados daqueles escribas e fariseus ali na areia. Sabem por quê? Porque Jesus nunca expõe os pecados das pessoas de modo tão claro, em público, porque Jesus, se fizesse isso, estaria ele próprio humilhando as pessoas. Jesus jamais fez isso. O fato é que ao escrever, Jesus conseguiu o que ele queria, ficar a sós com aquela mulher. E foi o que aconteceu quando todos os que a levaram ali foram embora. Jesus ficou sozinho com a mulher. E naquele momento não havia 3 pessoas que a acusassem. Então Jesus lhe perguntou: onde estão os teus acusadores? Uma acusação
deveria ter presente pelo menos 3 pessoas. Como não havia pelo menos 3 pessoas que a acusassem, Jesus limitou-se a perdoá-la, ele cumpriu a Torá. Assim, Jesus cumpriu a Torá e os doutores da lei e os escribas nada puderam fazer contra ele. Bem, a primeira parte desse nosso estudo termina aqui, mas nós vamos, dentro de poucos dias, fazer um outro vídeo para complementar o nosso estudo. Então, olha, que Deus te abençoe, que você possa ter começado a compreender o contexto original das Escrituras de São João, capítulo 8. Bem, quero convidar você a curtir, a compartilhar e a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e Igreja. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.